Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Estamos mais uma vez na casa do nosso Deus, onde o nosso propósito é louvarmos, bendizê-lo e também engrandecer o seu santo nome. Nessa noite, numa ocasião especial, certamente será marcada na vida do nosso irmão Ademar, onde essa noite ele vai ser empossado ao diaconato, né? Certamente é uma noite preparada pelo nosso Senhor, né? Porque até aqui ele tem nos abençoado. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Convido aos amados a se colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial, pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, pelas nossas vidas, por mais uma vez, Pai, nós estarmos em Tua casa, em Tua presença, onde o propósito, Senhor, é Te louvar, bendizer o nome, e também, Pai, se alegrar, Senhor, nessa noite, o nosso irmão Ademar, juntamente com sua esposa, onde essa noite, Pai, o Teu servo será empossado como diácono, Deus, dessa igreja. Desde já, Pai, as nossas orações ao Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, esse casal, continue abençoando, ó Deus, o Teu servo, para esse novo ministério ao qual o Senhor preparou, Deus, para ele. Abençoa, Senhor, este culto, que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos pelos nossos irmãos, ó Deus, que ainda não chegaram. Se assim vierem, que Teu Espírito Santo possa os conduzir e assim nós venhamos nos alegrar no Senhor. Abençoa, Senhor, também a Tua palavra, que primeiramente venha servir de edificação, ó Deus, para os crentes, para nossas vidas, e também, Senhor, como evangelismo, Pai, para aquelas pessoas que não Te conhecem como único e suficiente Salvador. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, que essa noite vidas possam ser libertas, famílias restauradas, e que assim, ó Deus, nós venhamos nos alegrar no Senhor. Assim eu oro, Pai, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Os amados, podeis se assentar. Vamos louvar ao nosso Deus com um cântico que tem como título A Ele a Glória.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Convido os amados agora a se colocar em pé. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Esse é o nosso cântico que tem como título Consagração. Convido a amada igreja, visitantes, a essa noite louvar ao Senhor com alegria e fervor em seus corações. Amém. É toda honra e toda glória ao nosso Deus. Convido os amados que possam abrir as suas Bíblias para junto nós lermos
uma leitura, e a mesma se encontra em Atos, capítulo de número 6, os versículos de 1 ao 7. Atos, capítulo 6, os versículos a serem lidos serão do versículo 1 até o versículo 7. A instituição dos diáconos. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Os amados, podem se assentar. Muito obrigado. Agora vamos ter uma oração invocatória. Chamo aqui à frente o nosso diácono Ivon, que estará orando em favor do nosso irmão Ademar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos orar ao Senhor em prol do nosso irmão Ademar, que está sendo empossado hoje, como diácono dessa igreja. Pela vontade de Deus, vamos elevar nosso pensamento aos céus, fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Oremos. Pai celestial, Pai bendito, Pai eterno, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre e se renovam todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias, ó Pai, são a causa de não sermos consumidos pelo Senhor. E neste momento tão especial, esta noite, neste culto, meu Deus, que está sendo realizado, quero Te apresentar ao Teu servo, nosso amado irmão Ademar, que está sendo empossado hoje como diácono dessa igreja, pela vontade do Senhor. Te peço a Ele a Tua bênção, Senhor Deus, no seu ministério, e que o Senhor venha estar dando sabedoria e entendimento ao Teu servo, todos os dias da sua vida, para que ele possa fazer um ótimo trabalho em Tua casa, em prol do que a Tua palavra nos diz, Senhor Deus. E nós devemos fazer como diáconos na casa do Senhor. Venha estar abençoando também a sua esposa, Senhor Deus, esse ministério com ele. Senhor, venha dar ele força, muita fé em seu coração, Senhor Deus, e que ele possa verdadeiramente servir o Senhor sempre com dedicação, fazendo o teu trabalho com dedicação, com ordem e decência em tua casa, em prol da tua igreja, Senhor. Porque sabemos que a igreja pertence ao Senhor, e nós temos agora essa grande responsabilidade, como o nosso irmão vai ter agora essa grande responsabilidade com ele, Senhor Deus, que é de trabalhar para o Senhor, arregaçando as suas mangas também, Senhor Deus, para que o teu evangelho cresça, que a tua palavra venha prosperar e almas possam ser ganhas através do testemunho do nosso irmão como diácono dessa igreja.
Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Diácono Ivon. Ainda louvando a Deus, irmãos, nós vamos entoar o hino do cantor cristão de número 410, que tem como título Felicidade num Serviço. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao nosso Senhor. Ainda louvando a Deus, mas dessa vez nós vamos ter um momento de ofertório. Você que trouxe a sua oferta, a sua oferta para ofertar a casa do Senhor, aqui à frente nós temos o nosso gasofilaço. Caso você não esteja em espécie, também temos a chave Pix ali, né, do CPF do Diácono Ivon, para assim os amados ofertarem a casa do Senhor. E assim vamos entoar o cântico que tem como título Testemunhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar.
cantar do seu amor. Façamos uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio, ó Pai, que tivemos de ofertar a tua casa. Que a mesma, Senhor, venha suprir as necessidades da tua amada igreja. Oramos, Pai, pelas tuas bênçãos celestiais, pela vida, ó Deus, de cada um, que aqueles que ofertaram a tua casa e aqueles que não puderam, ó Deus, ofertar. Que o Senhor, Pai, possa estar suprindo as necessidades de cada um. Assim eu oro, Deus, agradecido, pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ter agora um histórico de vida cristã do nosso irmão Ademar. Chamo aqui à frente a nossa irmã Ana Cláudia, que estará assim discorrendo esse histórico da vida do nosso irmão. Boa noite, irmãos. Histórico de vida cristã. Ademar Coelho de Oliveira, 62 anos, que agora será consagrado diaconato. Casado há 42 anos com sua esposa, Joana Maria Lopes de Oliveira. Juntos tiveram uma filha, Janiele Lopes de Oliveira. Sua conversão se deu no dia 20/3/2005. Congregou na Igreja Batista Regular, no Japim, onde se tornou membro e serviu ali o Senhor por 12 anos. Chegou na Igreja Batista da Fé Brilho Celeste para visitar em junho de 2018. Em fevereiro de 2019, sentiram o desejo em seus corações de se tornarem membros desta amada igreja, mas por terem sido convidados a ajudarem na obra do Senhor na Igreja Batista Regular Efrata, ficaram como congregados por 9 meses, tornando-se membros em 8/11/2020. Desde então, participando em todos os trabalhos da obra do Senhor, como líder de patrimônio, dirigente, superintendente da EBD, tesoureiro da União de Homens, vice-líder da União de Homens, frequentadores ácidos aos cultos e programações da igreja. Servo ativo na obra de Deus e sempre pronto a servir. Seu testemunho de vida cristã é de um homem irrepreensível, assim também como o de sua esposa. Todos os seus dias, desde sua conversão até o dia de hoje, são 19 anos servindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Amém. Muito bem, os irmãos acompanharam aí o histórico de vida do nosso irmão Ademar, bastante resumido, tendo em vista que o irmão serve ao Senhor há 19 anos, né? Então, bastante resumido mesmo. Convido os amados agora a se colocarem em pé, antes de nós passarmos para a palavra do nosso Deus essa noite. Nós vamos entoar mais um cântico, e esse tem como título Meu Prazer. Senhor, quero viver pra ver
Senhor, te bendizer. Minha oração está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Amém. Os amados poderem se assentar. Muito obrigado pela participação de todos. Passo a palavra nesse momento ao pastor Júlio César, que será o preleitor da palavra de Deus essa noite e também estará fazendo as suas considerações. Meus irmãos e visitantes, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém? Nós queremos louvar o nome do Senhor, engrandecer por essa ocasião tão importante que Deus está nos deixando essa noite, nesse dia 7 de janeiro de 2024, onde nós estamos num culto solene, onde essa igreja vai ter a honra de receber mais um diácono. Então, hoje é um momento de gratidão, momento de nós louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia tem nos acompanhado todos os dias. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também de fazer o reconhecimento dos nossos visitantes que nós temos essa noite. Nós temos por visitantes a irmã Sivine, sua filha Sailá, Sueli e a Silmara. Estão ali aquelas 4 moças e irmãs. Temos também a irmã Raimunda, que nos visitou por essa manhã. Temos o irmão Eric, com sua esposa Grace. Temos também o Antônio, Raimunda, mais uma Raimunda? Cadê outra Raimunda? Está por aí? Ah, está ali, a dona Raimunda, a Andréia, Vinícius, Luan, Anderson, Enedina, Valber, Júnior e Cate. Esses são os nossos visitantes. Faltou alguém que eu não mencionei? Posso ter chegado depois? Não, né? Vamos dizer aquela frase conhecida que nós temos na Igreja de Deus. Qual é? Sejam bem-vindos à vida celeste, e voltem sempre. Amém. Amém. Vocês são nossos convidados especiais. Nós estamos aqui por causa de vocês, com o único propósito de apresentar a Cristo e Cristo crucificado. Apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, qual Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Queridos, antes de nós passarmos para a segunda parte, que é a parte da posse do irmão Ademar como diácono dessa igreja, nós iremos fazer uma meditação. E eu convido os amados para nós irmos para 1 Timóteo, capítulo de número 3, nós iremos ler do versículo 8 ao versículo de número 13. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 8 ao versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim em 1 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 8, Paulo falando a Timóteo, ele diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa,
também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma mulher só, ou melhor dizendo, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais essa rica oportunidade que estamos como igreja do Senhor, reunidos no nome de Jesus para adorar o teu nome, para glorificar o teu nome, para bendizer o teu nome. Senhor, também quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada visitante que, dirigido pelo teu Santo Espírito, vieram essa noite para adorar o Senhor como já fizeram, e agora, Senhor, para escutar a tua palavra. Senhor, que essa palavra traga para a tua igreja edificação, e para os nossos visitantes que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador, possa ser palavra de salvação. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor aplique, Senhor, essas verdades nas nossas vidas, de tal maneira, Senhor, que possamos sair daqui essa noite edificados, transformados e praticantes da tua palavra. Recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois assim nós oramos e pedimos no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Assim seja, podeis assentar. Queridos irmãos e visitantes, vocês podem estar pensando assim: hoje é um culto de consagração ao diaconato. Mas o que essa mensagem, o que essa palavra tem a ver para você que não tem Cristo, para você que não vai ser consagrado ao diaconato? Essa palavra tem muito a ver para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, como também para você que não vai ser consagrado ao diaconato. Por quê? Porque a palavra de Deus, a qual nós lemos e vamos meditar, ela serve para trazer para nós edificação. E essa noite eu gostaria de responder, diante desse texto, 3 perguntas para as nossas vidas. E a primeira é: o que é um diácono? O que é um diácono? A segunda pergunta e resposta: quais os requisitos para ser um diácono? Qual a recompensa por ser um diácono? Aí você pode estar pensando: mas por que eu preciso saber disso? Porque em outra oportunidade, a igreja, você vai saber responder o que é um diácono e quais são os requisitos para um diácono e qual a recompensa que o diácono tem. Então, nós estamos diante de uma carta que o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, seu filho na fé, o qual seria pastor em uma igreja em Éfeso. E depois que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo de número 1 sobre a graça e eficácia, no versículo de número 2, no capítulo de número 2, ele vai falar sobre a prática da oração por todos os homens. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dar as qualificações de um pastor, de um bispo e de um diácono. Então, o versículo de número 8, olhe para a sua Bíblia,
O apóstolo Paulo diz assim: semelhantemente quanto a diáconos. Ou seja, essa palavrinha aqui, semelhantemente, coloca o diácono de pé de igualdade com o presbítero, com o pastor, no sentido que os dois são cargos oficiais. Então, tanto o pastor, tanto o presbítero como o diácono, eles são cargos oficiais da igreja. E algumas pessoas olham para o diácono e não vê isso como um oficialato. Isso porque a palavra diácono no grego significa servo, ministro. Então, quando as pessoas olham para o diácono, eles não vejam como vê-se um pastor. Mas o diácono também, ele é um oficial da igreja. O diácono, ele é uma autoridade diante de Deus. Nós vamos ler Filipenses, capítulo de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo também vai falar aos irmãos de Filipenses, capítulo de número 1. Versículo 1, o apóstolo Paulo, para confirmar isso que eu estou dizendo, que o diácono, ele é um oficial da igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, quando ele escreve a esses irmãos de Filipenses, ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, aqui nós temos a comprovação que o diácono, ele também é um oficial da igreja. Quando nós lemos um texto, vamos ler aqui mais novamente, em Atos capítulo 6, versículo 6, o dirigente leu agora há pouco esse texto. Atos capítulo 6, quando os apóstolos, ele institui os diáconos, eles também diz algo interessante. Atos capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, assim como as pessoas colocam as mãos sobre o pastor, também as pessoas colocam as mãos sobre o diácono. Por quê? Porque o diácono, ele é um oficial da igreja. Então, até aqui Paulo, ele está mostrando para nós, por esse versículo, que a diaconia e o diácono é um cargo oficial da igreja. Irmãos, o que é que nós temos visto hoje nas igrejas? As pessoas, elas até respeitam o pastor, mas quando se trata de diácono, parece que as pessoas não dão o devido valor, a devida autoridade que um diácono tem. Hoje nós vemos muitas pessoas que não chamam a pessoa pelo nome de diácono. Então, quando o irmão Ademar for possado essa noite, quando ele passar daquela porta, ele é o diácono Ademar, porque é um cargo oficial da igreja. Lá na rua você pode chamar ele de Ademar, você pode chamar ele de vizinho, mas no âmbito espiritual da igreja ele deve ser reconhecido como diácono Ademar, assim como as pessoas chamam para os pastores. Então, irmãos, a primeira resposta: o que é um diácono? Ele é um oficial da igreja instituído por Deus. A segunda pergunta: quais os requisitos para ser um diácono?
E Paulo, voltando para o nosso texto, coloca aqui vários requisitos que um diácono ele deve preencher, ou um pretendente de diácono deve preencher para conseguir ser um diácono. E esses requisitos eles são divididos em duas partes. A primeira parte vai do versículo 8 ao versículo 10. Paulo fala a respeito de requisitos que diz respeito ao caráter e à vida cristã dessa pessoa que quer ser um diácono. E no versículo 11 e versículo 12, Paulo vai falar sobre a segunda parte, a respeito da família e dos relacionamentos familiares desse pretendente ao diácono. Então vamos para os requisitos. Olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 8. Semelhantemente, como foi com o pastor, agora é com o diácono. Igualmente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Irmãos, o primeiro requisito para ser diácono é que ele precisa ser respeitável. Ou seja, essa palavra respeitável significa ter um bom procedimento. 1 Timóteo, nós vamos voltar aqui rapidinho, capítulo de número 2, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nos ajudar a nós entendermos melhor que para ser diácono é necessário ser respeitável. 1 Timóteo 2, 2, quando o apóstolo Paulo pede para que Timóteo, quando fosse orar e orar pelos reis e todos os que se acham investidos de autoridades, ele diz assim: em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, essa palavra aqui, respeitável, que Paulo está dizendo aqui, é a mesma raiz grega para a palavra sobre piedade. Ou seja, a pessoa que quer ser um diácono ele precisa ser piedoso. O diácono ele precisa ser piedoso, porque isso é muito importante quando Paulo está falando aqui sobre a piedade. Ou seja, esse diácono, ou a pessoa que quer ser diácono, precisa ter uma vida piedosa, com respeito, e uma vida bem vivida. Ou seja, ele precisa ser o quê? Respeitável. Irmãos, por que o diácono precisa ser respeitável? Porque o diácono, ele passa a ser um exemplo na igreja. Um exemplo na igreja. E se esse diácono, ele não tiver esse requisito de respeitável, como é que as pessoas, como que os membros vão olhar para esse diácono? Ou seja, a partir do momento que o irmão Ademar colocar aquela camiseta branca, que for servir a Santa Ceia do Senhor, as pessoas, os membros vão olhar para ele e ver nele que ele é um servo que respeitável. É um servo que é piedoso em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é um diácono. E o apóstolo Paulo está dizendo: se você quer ser um diácono, você precisa ser respeitável. O segundo requisito que um diácono precisa ter, ou aqueles que queiram ser diácono, ainda está no versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo diz: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis e de uma só palavra. No grego, a ideia que é literalmente é alguém que não seja de duas palavras.
É aquela ideia que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, que tanto a palavra do crente, como do pastor, como do diácono, tem que ser sim, sim e não, não. Ou seja, o diácono, ele precisa ser uma pessoa íntegra. O diácono, ele tem que ser aquela pessoa que quando ele está na igreja ele diz uma coisa, quando ele está em casa ele diz outra coisa, e quando ele está no trabalho ele diz a mesma coisa. Tudo que ele disse na igreja, no trabalho, em casa é a mesma coisa. Ou seja, o diácono, ele precisa ter palavra. Irmãos, eu quero dar um exemplo familiar. E nós sabemos que muitas das vezes os nossos filhos não veem em nós algum tipo de respeito, porque muitas das vezes nós não empregamos respeito aos nossos filhos com relação à palavra. Por exemplo, quando um pai e uma mãe está irado com o filho porque ele fez alguma coisa e diz para o filho: olha, você vai ficar 6 meses de castigo. E daqui a 5 minutos ele volta e diz: não, meu filho, eu não quis dizer 6 meses, é 3 dias que você vai ficar de castigo. E daqui a 5 minutos ele volta e diz: meu filho, não vai ter castigo não, vem aqui que eu te amo. Ou seja, é aquela pessoa que sempre está mudando de palavra. Ele disse 6 meses, passou para 3 e por fim tirou o castigo. Ou seja, é aquele pai, é aquela mãe que na igreja eles dizem A. E quando estão dentro do carro, quando os irmãos não estão vendo, eles dizem B. E os filhos ficam pensando: mas meu pai, ele pensa A ou pensa B? Na igreja ele diz A, no carro ele diz B, em casa ele diz C. Isso, irmãos, tanto na cabeça das crianças como na cabeça dos membros e das pessoas que acompanham um diácono, causa uma confusão. Por quê? Porque ele não é uma pessoa de palavra. Então, o diácono, ele precisa ser uma pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. Porque assim as pessoas vão o respeitar. Por quê? Porque ele é um diácono de uma igreja. Assim também como o crente deve também agir. Por isso que eu disse que essa palavra é para todos nós. Claro, a ocasião aqui é uma consagração do diácono, mas todos nós precisamos ser respeitáveis, todos nós precisamos ter uma só palavra. Terceiro requisito que o apóstolo Paulo coloca aqui para o diácono e para quem quer ser diácono, ainda está no versículo 8. Semelhantemente, quando a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho. Não inclinado a muito vinho. A ideia aqui principal para essa palavra não inclinado pode ser traduzido como alguém que é apegado a algo, como alguém que toma algo de alguém e toma para si, ou até mesmo como alguém que tem como objeto de devoção. Ou seja, o diácono, ele não deve ser inclinado a esses tipos de coisas. Aqui no caso especial, o vinho. Por quê? Porque o diácono, ele deve ser alguém que seja, ao invés de ser apegado ao vinho, o diácono, ele precisa ser alguém que seja apegado à palavra de Deus. Então, o contexto aqui, os irmãos sabem que na época aqui, usava-se vinho, por as pessoas quando estavam doentes, usavam um pouco de vinho, e o apóstolo Paulo aconselha. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Que esse diácono,
Ele não deve ser inclinado, a sua mente não deve ser uma mente que esteja voltada para o vinho, porque a pessoa não pode ser viciada fisicamente, mas mentalmente a pessoa pode ser viciada em vinho. Tem muitas pessoas que são viciadas não fisicamente, mas se não tomar um vinho, um dia, 2 dias, a pessoa passa mal. Então o apóstolo Paulo diz que o diácono não pode ser inclinado a muito vinho. Ou seja, o diácono também, essa palavra aqui no grego, quer dizer que ele não deve ser inclinado a todos os tipos de vícios. Baralho, dominó, jogos. Ou seja, essa é a ideia principal que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o diácono não deve ser inclinado a muito vinho e nem a outros vícios, qual o apóstolo Paulo está nos dizendo. O que mais que o diácono precisa ter como requisito? Ainda versículo de número 8, ele vai dizer: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que seja respeitável de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. O diácono, e quem quer ser diácono, e todos nós, não devemos ser cobiçoso de sórdida ganância. Essa palavrinha também, sórdida ganância, no grego, tem uma ideia de ganho desonestos. Ou seja, para ser diácono, ele precisa ser respeitável e ele não pode ter qualquer tipo de renda que venha primeiramente de meios duvidosos. Ou seja, o ganho do diácono e de todos nós tem que ser por meios que não sejam duvidosos, ou seja, tem que ser por meios honestos. Porque já pensou, irmãos? Vamos imaginar que um diácono que tem uma casa noturna, que lá vende bebida, lá as pessoas se prostituem, levam as pessoas à prostituição e à destruição, e essa pessoa é diácono de uma igreja. Pode isso? Não pode. O diácono ele não deve ser cobiçoso de sórdida ganância. Olha o que o apóstolo Paulo diz, irmão. Vamos abrir nossas Bíblias aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 6, aqui mesmo. Versículo 10. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, nesse contexto aqui, falando dos falsos mestres, o que estava acontecendo? Eles estavam tendo esse amor ao dinheiro, e por ter esse amor ao dinheiro, por ter essa cobiça, eles se desviaram da fé. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o diácono não ser cobiçoso é que ele não venha também se desviar da fé, como aconteceu com esses falsos mestres. Ele, por amor do dinheiro, eles se desviaram da fé. Assim também é o diácono, é uma pessoa que quer ser diácono. Ela precisa não ser cobiçoso de sórdida ganância, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o diácono. E para quem quer ser diácono, precisa ter uma renda que não seja por meios duvidosos. Porque, irmãos, nós sabemos hoje na cristandade, tem muito crente que tem renda duvidosas, que não é uma renda que glorifique a Deus. O diácono não pode ter essa renda duvidosa.
que mais? Outro requisito que o apóstolo Paulo diz para quem quer ser diácono. Versículo de número 9. Ele vai dizer: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A palavra conservando vem da mesma raiz daquela que o apóstolo Paulo usou para falar daqueles que se apegam ao vinho. Ou seja, é mais ou menos assim: ao invés do diácono ser apegado ao vinho, ele deve ser alguém que seja apegado ao ministério da fé. Ou seja, o que significa o ministério da fé? Que o diácono deve ser alguém crente e muito crente. Deve ser alguém que se apega a esse ministério da fé a ponto de ser extremamente firmes. Ou seja, o diácono, irmãos, ele precisa ser crente, mas muito crente. Por quê, irmãos? Eu li para os irmãos agora há pouco, em 1 Timóteo, capítulo de número 6, falando dos falsos mestres que eles se desviaram pelo dinheiro. A preocupação do apóstolo Paulo aqui com relação aos diáconos é que esses também não se desviem da fé. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou preocupado que assim como os falsos mestres, por causa do dinheiro, o diácono não venha se desviar da fé. O diácono não venha se desviar da fé. Ou seja, o diácono ele precisa ser firme, o diácono precisa ter fé, precisa ser apegado ao ministério da fé. E a pergunta é: o que é esse ministério da fé? Irmãos e diáconos, o ministério da fé são todas as verdades do cristianismo. Abre sua Bíblia, Colossenses, capítulo de número 1, o próprio apóstolo Paulo vai esclarecer melhor o que é esse mistério da fé. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. O que é esse mistério da fé? O apóstolo Paulo responde, Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim: aos quais Deus quis, aos quais, 26 e 27, o 26, estava lendo o 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o que é esse ministério? Esse ministério ele fala acerca do evangelho. Esse mistério ele fala acerca de Jesus Cristo. Ou seja, o diácono ele precisa conservar o mistério da fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, é aquela condição da nossa mente que mostra o certo ou o errado. Ou seja, o diácono, quando ele conserva o mistério da fé, ele vai ter a consciência limpa que aquilo que ele está fazendo vai ser uma coisa certa. Ou seja, a consciência dele vai estar limpa.
Vocês já viram aquele ditado popular que diz consciência pesada? Poxa, eu fiz isso e a minha consciência está pesada. O diácono e todo cristão não deve ser essa consciência pesada. Por quê? Porque tanto o crente como o diácono, o pastor precisa conservar o mistério da fé com a consciência limpa. E isso os crentes, os diáconos, os pastores só irão conseguir se forem apegados à palavra fiel, se forem apegados à oração, se forem apegados a jejum. Aí todos nós, inclusive diáconos, vão ter a consciência limpa, a consciência limpa. Então, irmãos, uma vez que Paulo deixa muito claro quais são os requisitos dos diáconos, agora Paulo, a partir do versículo 10, ele vai falar um pouquinho sobre a família do diácono. Então, olhe para a sua Bíblia no versículo de número 10. Ele vai falar das esposas dos diáconos. No versículo de número 10, ele diz: também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Antes de ele falar da esposa, também o apóstolo Paulo aqui vai dizer algo muito interessante a partir do versículo 10. Ou seja, se o diácono e aqueles que querem ser diáconos tiverem todos esses requisitos, o apóstolo Paulo diz que estes, primeiramente, depois ele vai falar da família e da esposa, precisam ser primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Irmãos, preste atenção como é que foi a forma que nós encontramos de levar o irmão Ademar para ser diácono de uma igreja. Nós usamos essa forma aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, nós lemos aí no relatório, o irmão Ademar com a sua esposa já serve essa igreja há bastante anos, e os irmãos sabem que o irmão é respeitável, o irmão é de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso. Então toda a igreja sabe. Então o irmão Ademar e a sua esposa, ele foi o que? Experimentados. Ou seja, nós trouxemos para a reunião da igreja, e a igreja olhou para o irmão Ademar e viu nele todas essas qualidades, não com perfeição, que nenhum de nós vai conseguir, mas o desejo que ele tem de ter esses requisitos. Então nós trouxemos para a reunião da igreja, e a igreja disse o quê? Sim para o irmão Ademar. Por quê? Porque ele tem todos esses requisitos, senão ele nem estaria aqui essa noite. Se ele não tivesse esse requisito, ele não estaria aqui. Então, quando o apóstolo Paulo diz também sejam estes primeiramente experimentados, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês, da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, vocês experimentaram o irmão Ademar e a irmã Joana. E o apóstolo Paulo diz: e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o quê? O diaconato. Ou seja, o irmão Ademar e a irmã Joana têm todos esses requisitos. Agora sim, o apóstolo Paulo vai introduzir agora um novo tema para falar das mulheres dos diáconos. Como deve ser a esposa do diácono. E Paulo aqui, irmãos, traz algumas características parecidas com as que o diácono tem. Por exemplo, o diácono ele é chamado para ser respeitável, está aí no versículo de número 8. No versículo de número 11, a mulher do diácono também é chamada para ser respeitável.
O diácono é chamado para ser de uma só palavra, no versículo de número 8. A mulher do diácono, no versículo de número 11, não pode ser maldizente. O diácono não deve ser dado a muito vinho, no versículo de número 8. A mulher do diácono deve ser temperante, no versículo de número 11. O diácono não deve ser cobiçoso, no versículo de número 8. A mulher do diácono deve ser fiel em tudo. Deve ser fiel em tudo. Então, o apóstolo Paulo aqui traz algumas características, como o diácono tem que ter e como a esposa do diácono tem que ter. Irmãos, por que é importante a mulher do diácono ser de uma determinada maneira? Eu vou explicar aqui de uma maneira bem breve. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo de número 11, quando ele diz assim: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis. Ou seja, por que é importante a mulher do diácono ser respeitável? Porque a mulher do diácono também, irmã Joana, é um exemplo para a igreja. Assim como o diácono ele é um exemplo para a igreja, a mulher do diácono também ela é e deve ser respeitável. Ou seja, as irmãs da igreja vão tentar seguir ela, vão tentar ver como ela é no âmbito cristão e copiar a mulher do diácono, porque ela é o quê? Um exemplo, por isso que ela deve ser respeitável. Quando olhar assim para a irmã Joana, a irmã Leonor, outra esposa de diácono que pode ter aqui, vai dizer, essa mulher aí, ela é respeitável. Por quê? Porque também ela é um exemplo. Outra maneira que o apóstolo Paulo diz para a esposa do diácono como ela deve ser: não maldizente. Essa palavra maldizente no grego, ela é diábolo, que é a mesma palavra usada aqui. Vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 7, só para nós entendermos. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 7, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos bispos, aos pastores, ele vai dizer, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu estou dizendo que essa palavra no grego quer dizer também diabo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o bispo, o pastor não deve ser leófito, não deve ser um novo convertido e tenha um bom testemunho para não cair no laço do diabo, assim também é a mulher do diácono. Ela não pode cair no laço do diabo, porque a palavra diabo significa acusador. Ou seja, Paulo aqui, irmãos, ele tem em mente algo que é muito danoso à igreja, que é a maledicência. A maledicência. E a maledicência é algo que gera muitos danos à igreja. E é algo que o diabo ele faz entre os irmãos. Então, a mulher do diácono, ela não deve ser maldizente para não cair no laço do diabo e nem ser usado pelo diabo. Porque, irmãos, tem muita mulher, como também diáconos, em vez de serem uma bênção para a igreja. Eles são, vou usar a palavra do pastor Leoni, que eu nunca me esqueço, pregando em um culto para diáconos. Em vez de ser diáconos, são os verdadeiros diábolos, como é a palavra grega mesmo para isso. Então, a mulher do diácono, ela não deve ser maldizente nesse sentido de não incorrer no laço do
diabo. Então, Paulo aqui ele tem muito cuidado com a língua, o modo como a mulher do diácono ela vai usar na igreja. Paulo tem muito cuidado para que Satanás não venha usar essa mulher para ser maldizente. Sabe por quê? O apóstolo Tiago, já terminar, irmãos. O apóstolo Tiago, ele diz algo interessante. Tiago, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Olha o que Tiago diz aí com relação à língua. Tiago, capítulo de número 3, versículo 5 e 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Perdoe, irmãos, é versículo de número 5, perdoe. Tiago 3,5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Versículo 6 do capítulo de número 3 de Tiago. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, quando a mulher do diácono ela é maldizente, é isso que vai acontecer. Mas a mulher do diácono ela não deve ser maldizente. O que o apóstolo Paulo diz mais sobre a mulher do diácono? No versículo de número 11, não maldizente, mas ela deve ser temperantes, no sentido de autocontrole, porque são exemplos que devem ajudar o marido. Então essa palavra temperante quer dizer também no grego autocontrole. A mulher do diácono é aquela que é respeitável, que tem autocontrole, porque, irmãos, tanto às vezes, não quero generalizar, mas tanto como mulher de pastor e mulher de diácono, não põe respeito, reconhecendo a autoridade de seus esposos, e consegue colocar ele a passar vergonha. Então a mulher do diácono é aquela que precisa ter o autocontrole, deve ser temperante. Ou seja, em outras palavras, tem que saber engolir sapo, porque o que tem de mulheres dando mau exemplo quando se trata de pastor e de diácono não é brincadeira. O apóstolo Paulo diz, essa mulher do diácono ela tem que ser temperante, tem que ter o autocontrole. Por fim, o apóstolo Paulo diz que a mulher do diácono ela tem que ser fiel em tudo. A palavra fiel aqui pode ser também traduzido por confiável. A mulher do diácono tem que ser confiável, porque a mulher, biblicamente, irmãos, é aquela que auxilia o marido. E vai ter algumas situações que o irmão Ademar, o diácono Ivon vão fazer as visitas aos órfãos, às viúvas, aos irmãos que estão enfermos da igreja, e algumas dessas pessoas podem contar algo que se requer que não possa contar para outras pessoas. Já pensou? A mulher do diácono sair de uma visita e contar para todo mundo? Essa mulher ela não é confiável. A mulher do diácono ela deve ser confiável. O diácono precisa de uma mulher que auxilie e seja alguém confiável para que possa exercer o diaconato de maneira plena. Então, muito vai depender da mulher do diácono, porque assim como a mulher desqualifica o homem, no sentido pastoral,
A mulher também do diácono desqualifica o diácono. Então essa mulher, ela precisa ser fiel em tudo. Versículo de número 12, irmão, vamos já terminar. Temos aí 5 minutos. Paulo pensa agora, pensando na mulher do diácono, ele vai dizer que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Ele vai dizer no versículo de número 12, ele vai dizer: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Quando Paulo fala que o diácono deve ser marido de uma só mulher, Paulo não está dizendo que o diácono necessariamente precisa ser casado, mas Paulo está dizendo que esse diácono deve ser marido de uma mulher por alguns motivos. Primeiro, a ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é que o diácono ele precisa ser homem. Homem, porque é um ofício do diácono. Não existe na Bíblia diaconisa, tá? E eu já até alerto os irmãos, cuidado com as brincadeiras. Diaconisa, não existe isso na Bíblia, porque é um ofício para homem. Quando o apóstolo Paulo pôs as mãos aos pastores e aos diáconos, nós só vemos aqui homens. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que o diácono ele precisa ser marido de uma só mulher, está dizendo que o diácono precisa ser homem, seja alguém hétero, porque se for casar, ele vai casar com uma mulher, ser fiel à sua esposa, ele precisa ser monogâmico, ou seja, sem nenhum tipo de adultério. Principalmente fidelidade no casamento. Por isso que ele deve ser marido de uma só mulher. E o apóstolo Paulo também diz que ele precisa governar bem seus filhos e a própria casa. Ele precisa governar bem seus filhos e a própria casa. Ou seja, aqui novamente a ideia de ser um exemplo, é que o diácono precisa ser um exemplo. Por isso que ele deve governar bem tanto seus filhos como a sua própria casa, porque ele é um exemplo. E para isso ele precisa ter todos esses requisitos que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Irmãos, para finalizar, a terceira pergunta e resposta: qual é a recompensa por ser um diácono? O apóstolo Paulo aqui dá 2 recompensas, versículo de número 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então Paulo aqui ele vai dar 2 recompensas. A primeira recompensa que é preeminência. No grego, a ideia aqui é de nível ou posição. Ou seja, quando o diácono ele desempenhar bem o seu ofício diaconal, ele vai ter uma posição de respeito. Uma posição de respeito. Ou seja, não é algo que seja promocional, mas é algo que a igreja vai reconhecer e vai reconhecer o trabalho desse diácono e vai colocar ele numa posição superior. Não que ele seja melhor do que o pastor, melhor do que o irmão, mas a palavra preeminência aqui quer dizer nível ou posição. Por exemplo, tem algumas igrejas, irmãos, que aqueles diáconos que serviram bem na igreja, por exemplo, por 5, 10 anos, o que acontece? Ganha uma placa, coloca ali no fundo da igreja e diz assim: esse diácono aqui, ele desempenhou bem o seu diaconato. Então ele alcançou preeminência, ele alcançou uma
uma posição superior. Então essa é a recompensa. Quantos anos o diácono Livon já tem aqui nessa igreja? Quem sabe me dizer? Não é? Quantos anos já tem de diácono, Livon? Sabe responder? Já tá bom de a igreja fazer uma plaquinha, né? Que 4 anos? 10 anos? 3 anos? Tá certo. Então, pelo menos pelo que eu conheço, pouco diácono Livon, ele já pode ter alcançado essa preeminência aqui, porque o diácono é bom, o diácono faz bem o seu trabalho, como diaconato. A segunda recompensa que o apóstolo Paulo diz aqui é a recompensa da intrepidez. Significa coragem ou liberdade para falar da palavra de Deus. Ou seja, esse diácono, pela experiência, pelo trabalho, ele vai ter intrepidez, coragem ou liberdade para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a ideia é assim, quando o diácono Ivon vem pregar, o irmão o diácono Ademar vai vir pregar, as pessoas vão estar ouvindo e vão estar dando o quê? Crédito, porque ele tem todas aquelas qualidades que o apóstolo Paulo falou: respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, conservando o mistério da fé, marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então o diácono Ademar vai estar pregando, os irmãos vão estar dizendo o quê? Vão estar dizendo: legal, o que ele está pregando ali, ele está vivendo. Isso é intrepidez na fé. Não é aquela pessoa, aquele pastor ou aquele diácono que a pessoa está pregando e o membro está merneando a cabeça. Não. Quando for o diácono Ademar, quando ele pregar com intrepidez, as pessoas vão dizer amém, glória a Deus, porque ele tem todos os requisitos. Então o apóstolo Paulo dá 2 recompensas. Primeira recompensa, o apóstolo dá preeminência. E segunda recompensa, intrepidez na fé. Então, irmãos, nesse tempo, eu respondi para os irmãos 3 perguntas. O que é ser um diácono? Diácono é um cargo oficial da igreja, onde merece todo respeito, toda honra e toda autoridade. Nós aprendemos que os requisitos para ser um diácono: ele precisa ser respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, conservando o mistério da fé, marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa. E por último, nós vimos aí 2 recompensas que o diácono vai ter: preeminência, reconhecimento de um bom trabalho, e intrepidez na fé. Para me fechar essa mensagem, irmãos, eu queria fechar com Atos capítulo de número 6, quando o diácono, ele faz bem o seu serviço. Olha o que acontece, como aconteceu quando foi instituído os diáconos. Atos capítulo de número 6, versículo 6, eu encerro esse sermão. Diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Daqui a pouco nós iremos apresentar o diácono Ademar para a igreja, e os irmãos vão pôr as mãos. E o versículo de número 7 diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava. Ou seja, no bairro Monte das Oliveiras, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Sabe por quê? Porque os diáconos aqui constituídos, eles fizeram bem o seu trabalho. E quando o diácono faz bem o seu trabalho, a igreja cresce, a palavra de Deus cresce, e muitas pessoas se convertem a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.
Que Deus assim possa nos abençoar. Vou convidar o irmão Janderson, o irmão Jades, que nos ajude aqui, transportando esse púlpito para aquele local. E em seguida vou convidar, pode tirar, o irmão Ademar e a irmã Joana, que vem. Pode vir. Janderson, bora afastar mais para frente, coloca bem aqui. Irmão, vamos se posicionar em pé. Vou convidar aqui os irmãos que vão impor as mãos sobre o diácono Ademar e a irmã Joana. Pode vir, irmão Porfírio, irmão Aleph, irmão Mateus, irmão Gilmar, irmão Eric, diácono Ivon, irmão Márcio e irmão Cláudio Nor, para nós fazermos a oração consagratória. Isso. Se ajoelhe, por favor, que eu vou ser bem breve para não cansá-los. A igreja, como forma de também de erguer as mãos, erga suas mãos para o diácono Ivon, o diácono Ademar, isso acontece, e a irmã Joana. Nós iremos fazer a oração consagratória. Atos, capítulo de número 6, versículo 6, diz assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos pôr as mãos sobre esse casal e orar por esse casal. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Senhor, essa noite nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e bendizer o Teu nome. Porque o Senhor é bom, porque Tua misericórdia tem nos alcançado, a Tua graça, Senhor, não tem saído sobre nós. Senhor, nós queremos aqui no nome de Jesus, perante a Tua igreja, Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, na minha pessoa, Senhor, como pastor dessa igreja e autoridade, Senhor, do Senhor, para nesse momento, Senhor, pedir a Tua bênção celestial sobre a vida, Senhor, dos Teus servos, diácono Ademar e irmã Joana, Senhor. Onde nesse momento, Senhor, nós estamos impondo as nossas mãos, como aconteceu, Senhor, ali na instituição dos diáconos, assim também, Senhor, nós queremos que seja dessa forma, Senhor, porque assim o Senhor pede. Senhor, nós pedimos a esse casal a continuidade, Senhor, das Tuas bênçãos, que o Senhor continue abençoando eles, com todos os requisitos, o qual nós aprendemos essa noite. E mais, Senhor, que os Teus servos sempre sejam cheios do Espírito Santo, que eles venham ser, Senhor, pessoas de sabedoria, Senhor. Abençoe Teus servos, Senhor, dando graça, misericórdia e suprindo, Senhor, todas as suas necessidades. Dê a eles, Senhor, saúde, para que eles, Senhor, e ela venham desempenhar, Senhor, o diaconato da forma como Tu quer,
da forma como o Senhor deseja, para glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, que o diácono Ademar continue sendo, Senhor, esse homem respeitável. Que a irmã Joana, Senhor, continue sendo essa serva, auxiliadora, Senhor. Que possa continuar ajudando seu esposo nesse ministério, Senhor, nesse ofício que foi constituído por Ti. Assim, Senhor, te peço as Tuas bênçãos e agradeço e peço no nome de Jesus e todos digam amém. Assim seja, Deus abençoe. Ajuda aí alguém, por favor. Ok, podeis descer os futuros diáconos. Irmãos, nesse momento, o Janos, por favor, traga novamente o púlpito. O diácono Ivon, agora já consagrado, quem é? Falei quem? Ivon, é? É o costume, a gente vai ter que se acostumar, tá? Olha, é diácono Ademar, tá? Quem não chamar vai pagar uma multa de R$50. Se ouvir alguém falar irmão Ademar, vai pagar uma multa. Certo? Como forma de gratidão e bênção, ele vai ler aqui Não, vamos trazer a Bíblia, vamos dar uma Bíblia para ele. Cadê a Bíblia? Irmão, faça uma foto aí, por favor, dessa Bíblia. Essa Bíblia, diácono Ademar, é para sua edificação. Pode dar para ele, pode pegar, irmão. E depois ele vai ler o termo dos diáconos. Os irmãos podem se assentar, por favor. Boa noite, amada igreja. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento, onde aqui eu vou fazer o meu comprometimento com a amada igreja. Tendo sido vocacionado pelo Espírito Santo e consagrado por nossa igreja para o serviço diaconal na presença de Deus, firmo o seguinte pacto: comprometo-me, sendo auxiliado pelo Espírito Santo, a ser fiel e leal ao nosso Deus como um bom discípulo de Cristo, procurando obedecer e seguir os ensinos da palavra. Comprometo-me a procurar o meu crescimento espiritual mediante o estudo da Bíblia, da meditação e da oração. Comprometo-me a servir fielmente a nossa igreja junto à mesa do Senhor, mesa do pastor e à mesa do necessitado, prontificando-me a cooperar em toda e qualquer atividade onde a nossa atuação se faça necessária, sem esperar o reconhecimento e louvor dos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Comprometo-me a cooperar com o nosso pastor, dando-lhe a nossa leal colaboração, reconhecendo nele o líder que Deus colocou em nossa igreja, para que esta possa realizar os seus objetivos dentro do espírito de fraternidade cristã. Comprometo-me a manter absoluto sigilo sobre os assuntos confidenciais a mim confiado pelo pastor ou por qualquer outra pessoa, irmão ou colega, procurando em tudo ser instrumento da paz. Comprometo-me a cultivar o amor fraternal entre os nossos colegas do corpo diaconal, através da oração, do respeito e conforto mútuos e da ajuda material. Comprometo-me a proceder em meu próprio lar com toda a firmeza espiritual, mantendo pelo amor a esposa e os filhos no temor do Senhor e levando-os pelo nosso exemplo à palavra, a uma constante comunhão pessoal com Cristo. Comprometo-me a ser íntegro em todas as minhas relações com as pessoas com quem convivo, sendo honesto na questão financeira, leais nos compromissos assumidos, cumpridores fiéis de as nossas obrigações.
Comprometo-me a reconhecer que o ministério diaconal para qual fui chamado e vocacionado abrange, através da nossa igreja, o mundo inteiro até os confins da terra. E comprometo-me a promover a harmonia, fraternidade em nossa igreja e por onde quer que eu ande, procurando sempre servir ao Senhor com amor e com dedicação. Amém, meu Deus. Quero agradecer à igreja e peço a todos os amados irmãos que orem por mim e pela minha esposa, pela minha família inteira, né? Pelo esse novo compromisso que eu estou assumindo com Deus. Eu vou orar para agradecer. Soberano e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Pai, quero agradecer pela Tua grande misericórdia que tem comigo, com a minha família, Pai, me abençoando nesse ministério diaconal, Pai. Me dê direção à minha vida e sabedoria, principalmente da Tua palavra, que eu venha desempenhar com amor, com carinho e dedicação cada dia mais. Em nome de Cristo Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Obrigado, amado irmão. Ok. Quer dar uma palavra? Não? Podeis ir. Irmãos, eu vou convidar o irmão Márcio, que vai ler a ata, né? Nós precisamos ler a ata, dia que ele foi aceito para ser diácono dessa igreja. Então, preste atenção aí nessa leitura dessa ata aí. Oi, som. Boa noite a todos os irmãos. Como ainda secretário dessa reunião, vamos ler a ata, o qual nosso irmão Ademar foi pela igreja chamado como diácono, né? Ata da reunião administrativa da Igreja Batista da Fé, Brilho Celeste, cita a rua Paineira Branca, número 36, no bairro Monte das Oliveiras, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2023. Às 9h29, deu-se início a essa sessão, sob a presidência do pastor Júlio César Santos da Silva Carvalho, com a proposta da irmã Leucimar Santos da Silva, o apoio do irmão Ademar Coelho de Oliveira, e o apoio de todos para início da reunião. Agora, para encurtar, nós vamos direto à pauta que foi feita, tá, irmãos? Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Houve ainda uma proposta da irmã Patrícia Castro Ribeiro para a eleição de um novo diácono para a igreja. O pastor presidente mencionou as atribuições de um diácono, características e responsabilidades, e trouxe à mesa da reunião o nome do irmão Ademar Coelho de Oliveira para a indicação como diácono, pois o irmão dá testemunho de vida cristã e se enquadra nas credenciais de diácono, conforme a palavra de Deus, que está em 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 12. Também houve o apoio da irmã Leucimar Santos da Silva, bem como a aceitação de toda a igreja para este cargo. Amém? Ok, irmãos, então essa aí foi a ata da aceitação para o diaconato do irmão Ademar, agora diácono Ademar. Irmãos, só um pouco de paciência, nós vamos já finalizar o culto também, tá bom? Só peço um pouco de paciência, que agora nós vamos ter a posse da nova diretoria da igreja, como também os cargos de apoio. Então, os irmãos que eu for chamar, tá, vem aqui na frente, que vão receber um brinde e depois uma oração final. Convidar aqui eu, que sou pastor, fui eleito novamente,
Diácono Ivon, vice-moderador dessa igreja, pode vir. Também foi eleito novamente. Tesoureiro é ele mesmo também, tesoureiro da igreja. Vice-tesoureira, irmã Leonor, pode vir. Ok? Fique ao lado dele aí. Secretária da igreja, irmã Patrícia, pode vir. Vice-secretária da igreja, irmã Ana Cláudia. Ok? Então, os irmãos, esses aqui são a nova diretoria da igreja para o ano de 2024. Vamos para os cargos de apoio. Ação social. Irmã Leonor, que já está aqui. Diácono Ivon já está aqui. Evangelismo. Irmão Márcio, pode vir. Pastor Júlio, que sou eu. Vamos votar para o evangelismo. Programações de eventos, irmã Eliane, pode vir. Irmã Patrícia, que já está aqui. Líder de jovens, irmão Janderson. Irmã Regina. Cadê? Líder da MCA, irmã Léo-Simar. Essa aí é a de jovem, né? Irmã Léo-Simar, pode vir, cadê ela? Saiu? Pegou o cargo? Irmã Eliane, que já está aqui, que é a vice da irmã Léo-Simar. União de homens, Diácono Ivon, que está aqui, eu, Pastor Júlio. Departamento infantil, irmã Eliane. Irmã Joana, pode vir. Recepcionista da igreja, irmã Joana, que já vai vir. Irmã Poliana. Líder de louvor, irmão Janderson, que já está ali. Com a irmã Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Ana Paula veio? Ah, está ali a Ana Paula. Vamos afastando. Líder de louvor, Ana Paula. Patrimônio da igreja, Pastor Júlio, que sou eu. Irmão Cláudio No, que está ali, pode vir. Dirigentes, Diácono Ivon, que já está aqui. Alaf, que está ali. Porfírio. Mateus, dirigentes da igreja. Rapaz, vai dar todo esse povo aqui. Os homens vão em cima. Multimídia, Jaderson, cadê o Jaderson? Ana Carla, que chegou hoje de Codajás, trouxe açaí, cadê ela? Chegou hoje de Codajás, deve ter trazido açaí para nós. Promotores de missões, irmã Léo-Simar, que já está aqui, e eu, Pastor Júlio. Superintendente da EBD, Diácono Ademar, superintendente da EBD. Secretário da Escola Bíblica Dominical, irmã Mateus, que já está ali, e a sua esposa, irmã Poliana, que já está aqui. Professores da EBD, maternal e primários, irmã Eliane, que já está aqui. Juniores, irmão Márcio, que já está aqui. Mateus, já está aqui. Por último, jovens e adultos, professores, Pastor Júlio, que já estou aqui, eu, e o Diácono Ivon, que já está aqui. E o último, que foi o novo diácono da igreja, que é o Diácono Ivon, que acabou de ser consagrado. Oh, meu Deus do céu. Tá, rapaz, vou ter que treinar muito na frente do espelho, né? Diácono Ademar, Diácono Ademar, Diácono Ademar, Diácono Ademar, até vai ter que pagar uma pizza, né? Meu Deus. Então, igreja e visitantes, né? Esses aqui são a nova diretoria, os irmãos que vão trabalhar nesse biênio de 2024. Para finalizar, vamos ficar em pé. Pode bater uma foto. Depois da oração, nós vamos ter aí um coffee break, tá? Nescau, bolachinha e um suco. Não vai embora.
olhar para quem? Ah, vai. SBT depois. É por emissora. Pera aí, irmão, vamos orar. Depois da oração estamos encerrado o culto, tá bom? Não esqueça, temos aí um coffee break, Nescau, suco, bolacha, não sai. Diácono Ivon, faz essa oração final para nós, por favor. Oremos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por tudo que foi realizado aqui na tua casa, Senhor Deus. Te agradecemos em nome de Jesus pela posse do nosso irmão Ademar, diaconato dele nesta noite, pela tua palavra, principalmente, que nós ouvimos hoje, Senhor, sobre os requisitos, meu Deus, que nós recebemos hoje do Senhor, relembrando mais uma vez em nossas vidas e a toda a igreja, Senhor. Te agradecemos também em nome de Jesus, Senhor Deus, pelo trabalho do Senhor, pelos cargos, meu Deus, de apoio da casa do Senhor, e principalmente também, meu Deus, pelos cargos, meu Deus amado, de pastorado do pastor Júlio César, tesouraria, Senhor Deus, que são os cargos de administração, Senhor, da tua casa, Senhor. Eu venho estar abençoando, ó Deus, a cada um de nós, que assumimos dessa responsabilidade, Senhor, em tua casa, de trabalhar para o Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, verdadeiramente, de todo o nosso coração, nos dispor ao teu trabalho, fazer o teu trabalho, Senhor Deus, com ordem e decência, com fervor no coração. Sabemos que é tudo para o Senhor, Pai. A nossa recompensa não está aqui, mas lá nos céus um dia estaremos recebendo do Senhor a nossa recompensa por tudo que estaremos fazendo para o Senhor aqui neste mundo, aqui nesta terra, em prol da tua casa, da tua igreja, que é para ganhar almas para o teu reino. Abençoa todos os amados irmãos que receberam esses cargos no ano de 2024, desse ano que estamos. Você vem estar ajudando a cada um de nós e também ajudando a tua amada igreja, Senhor Deus, que os irmãos também que estarão nos apoiando, estarão também sempre conosco, nos ajudando também, com certeza, a tua igreja, vindo aos cultos, recebendo a tua palavra também. Que o Senhor possa estar colocando também no coração de todos esse dispor a trabalhar ao Senhor, arregaçar suas mangas também em prol do reino de Deus, para que nós possamos alcançar o alvo, que a pessoas para que possam receber Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, ajudando o nosso pastor aqui, Senhor Deus, com nossos dons que o Senhor tem nos dado, para que ele possa desempenhar um ótimo trabalho, Senhor Deus, aqui em tua casa, Senhor, em prol do reino de Deus, em prol de ganhar almas para o teu reino, Senhor. Ó Deus, agora pedimos que o Senhor venha estar nos abençoando também, ó Deus, tudo que vai ser feito daqui a pouco também, a nossa comunhão, Senhor Deus, o Senhor possa também estar nos levando em paz aos nossos lares, nos guardando, Senhor, de todo o mal. Dá-nos uma ótima semana. A todos nós, tudo isso pedimos e agradecemos, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, estamos encerrados com dessa noite. Não vá, participe do Coffee Break. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos.